CREA-RJ recebe hoje em nosso estúdio o secretário estadual de Infraestrutura e Obras, o cientista político Bruno Casuhiro. Nascido em Campo Grande, zona oeste do Rio, filho de professores e aos 32 anos de idade e 13 de vivência política, Bruno também é presidente nacional da Juventude do Democratas e presidente da Juventude da União Democrata Internacional. Seja muito bem-vindo, secretário. Muito obrigado, muito obrigado. E muito bem-vindos todos os nossos internautas que estão aqui nos assistindo. Então vamos começar, secretário, a nossa entrevista. Secretário, o senhor acaba de completar um ano à frente da Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro. Sim. Que balanço o senhor faz dessa gestão, desse período de um ano, após aceitar o desafio de comandar uma Secretaria de Obras sendo um cientista político e não um engenheiro? Olha, em primeiro lugar, agradecer muito o convite do CREA-RJ, agradecer a quem está assistindo e teve interesse em acompanhar essa nossa conversa. O Estado do Rio de Janeiro, assim como toda a sociedade mundial, sofreu os impactos dessa pandemia de 2020. Esperamos que ela acabe o mais rápido possível. Portanto, sem dúvida nenhuma, foi um ano de gestão para mim e para a nossa equipe de muitos desafios. Tivemos que ter criatividade para poder trabalhar com novas soluções. Tivemos que nos adaptar ao home office. Chegamos a ter momentos de pico mais alto da pandemia, onde tivemos 90% do nosso efetivo trabalhando em home office. Temos pessoas que são do grupo de risco, engenheiros, arquitetos, técnicos importantes da nossa secretaria que estão em casa desde que a pandemia começou, justamente por serem pessoas mais idosas e que compõem aí o grupo de risco. Temos casos também de pessoas que têm comorbidades e precisam ficar em casa, e isso faz com que a gente tenha que estar constantemente em contato com eles, pela importância técnica que eles têm, mas ao mesmo tempo se adaptando ao fato de eles estarem em casa já há muitos meses. Então, poderia se pensar que a Secretaria teria algum tipo de dificuldade para continuar trabalhando, mas foi o contrário. A gente teve muita garra, muita determinação. Nós temos uma equipe que, assim como eu, tem bastante gente jovem na nossa equipe, mesclando com essa experiência das pessoas que estão há mais tempo no setor público. E com isso, mesmo eu sendo cientista político e mesmo com esses desafios que nós tivemos esse ano, a gente conseguiu realizar. Nós tivemos, por exemplo, logo no início do ano, uma vitória que foi aprovar o edital no Tribunal de Contas da retomada das obras do Museu da Imagem e do Som. Nós estamos com mais de 1.000 unidades habitacionais sendo construídas ao redor do Estado, tanto pela nossa Secretaria quanto pela Companhia Estadual de Habitação, que é vinculada a nós. Nós temos diversas propostas já apresentadas ao governo federal solicitando recursos para a habitação popular, para urbanizações. Portanto, valorizando os quadros técnicos da Secretaria, valorizando o nosso Instituto de Engenharia e Arquitetura, que fornece os quadros concursados para a nossa Secretaria, escutando, dando espaço para as pessoas opinarem, sabendo ouvir sugestões, críticas construtivas. Embora não sendo engenheiro, graças a Deus eu consegui ser gestor. E sendo gestor dessa equipe, respeitando as nossas áreas técnicas, nós conseguimos realizar. Perfeito. O senhor é o secretário mais jovem do governo do Estado, Inclusive, a sua história é bonita, que desde criança o senhor se interessou por política, Com 12 anos já gostava de assistir programas eleitorais. Assim, a sua história é bem bacana, mandou um e-mail para o César Maia, e acabou entrando na política. Como que a juventude ajudou o senhor no comando de uma secretaria tão importante, com tantos problemas para resolver, Como é que foi isso? Olha, eu costumo dizer uma coisa que eu vou até querer ser informal, eu costumo dizer o seguinte, que gerir uma secretaria do tamanho da Secretaria de Infraestrutura do Estado, com os desafios que nós temos, e sendo franco, com a credibilidade um pouco atingida por conta de coisas que aconteceram em gestões anteriores, para nós podermos retomar essa credibilidade, poder realizar, eu acho que nós temos que levar, por exemplo, o modelo de um time que ganha, eu costumo dizer isso, um time que ganha a Libertadores da América no futebol.
Você precisa ter a experiência que vai vencer ali a catimba dos argentinos em Buenos Aires, mas você também precisa ter a juventude que vai ter fôlego para correr na altitude de La Paz quando vai jogar lá com os bolivianos. Então, assim, é basicamente isso. Eu acho que a nossa equipe, ter muitos jovens, entre eles eu, fez ser uma equipe com muita garra, com muita vontade de aprender, que durante a pandemia continuou tendo condição de acordar muito cedo, dormir muito tarde, passar ali 10, 12 horas trabalhando, e essa determinação, esse entusiasmo desses jovens que estavam tendo ali, às vezes, uma oportunidade a maior que já tinham tido na vida de mostrar a sua competência, isso fez com que a Secretaria tivesse ali um impulso de produtividade. Nós, por outro lado, nós precisamos de aconselhamento, de experiência, de aprender com erros do passado. Não dá para a gente continuar errando coisas que já foram erradas. A gente precisa aprender com o erro de que alguém já cometeu. Memória, diversas questões que a Secretaria construiu no passado, como o arco metropolitano, por exemplo, a gente necessitava de ter pessoas dentro da Secretaria que tivessem uma memória desses processos. Então, eu sou muito jovem, tenho nos meus principais assessores pessoas muito jovens, mas nós temos em todas as subsecretarias pessoas mais experientes que nos dão suporte. Não é uma equipe feita totalmente de jovens, é uma equipe liderada, sim, por pessoas jovens e que é formada por pessoas de todas as idades e que têm experiência, muitos deles engenheiros, que inclusive são membros do CREA, e com isso a gente conseguiu realizar, embora eu seja, como você muito bem colocou, o mais jovem do governo. Perfeito. Então, vamos falar de uma outra questão aqui, que é o caixa, né? Segundo dados da Assembleia Legislativa do Rio, o Estado pode perder até 57 bilhões de reais em 5 anos, caso a nova forma de distribuição dos royalties de petróleo passe a vigorar. Sim. Como fazer, né? Como gerir, como realizar obras de infraestrutura sem dinheiro em caixa? Na verdade, eu acho, bom, em primeiro lugar, que a gente tem que, estando no Rio de Janeiro e sendo do governo do Rio de Janeiro, não deixar de registrar que entendo que essa redistribuição dos royalties seria injusta com o nosso Estado. Nós temos uma riqueza natural que, obviamente, é muito importante para o nosso desenvolvimento econômico, mas também é uma riqueza natural poluente. Os royalties, eles são uma compensação por possíveis e eventuais danos ambientais, naturais, que possam acontecer no nosso estado. Portanto, você redistribuir essas riquezas para estados que não têm esse risco, eu acho que isso não é tão justo com o estado do Rio de Janeiro. Mas isso colocado, o governo do estado tem feito uma boa gestão financeira, tanto é que o governador em exercício, Cláudio Castro, anunciou aí recentemente que nós vamos terminar o ano de 2020, mesmo com a pandemia, com 600 milhões de reais em caixa. O nosso salário foi pago em dia até dezembro, e inclusive antecipado para o primeiro dia útil de dezembro, o pagamento do salário de dezembro, e agora, no dia 15, agora faz pouquíssimos dias, foi pago o 13º salário integral dos servidores. Portanto, a nossa situação financeira, embora complexa, ela está sendo bem gerida pela Secretaria de Fazenda, pelo governo do Estado. Esses bilhões que podem ser perdidos com relação aos royalties, nós ainda temos esperança de que não sejam perdidos. Mas posso te dizer que, na hipótese de que algo assim aconteça, com criatividade e com a gente tendo uma gestão financeira competente, o Rio de Janeiro vai buscar soluções, seja no turismo, seja na agricultura, seja no próprio setor de óleo e gás, seja na indústria, nos serviços, para ter uma arrecadação maior. Vai ter uma reforma administrativa que vai reduzir os seus gastos e, com isso, nós vamos poder retomar capacidade de investimento. A própria concessão da SEDAI pode nos gerar uma outorga que ajude a nossa capacidade de investimento. E o governador tem dito de forma muito clara, o governador Cláudio Castro, que ele pretende investir grande parte desses recursos em infraestrutura, ou seja, não deixar tudo se perder em custeio, conseguir ter investimento. A Secretaria, para o ano que vem, prevê do Fundo Estadual de Habitação, que é um fundo vinculado à arrecadação do ICMS, um orçamento de algo em torno de 100 milhões de reais para a habitação popular. Portanto, não é realmente o valor que já foi em gestões passadas, mas é um valor significativo que pode gerar algo em torno de 1.000 unidades habitacionais para o ano que vem, fora as 1.100 que já estão sendo construídas atualmente. Então, a gente
conta aí com milhares de pessoas que podem ser beneficiadas, tanto na área de habitação quanto na área de urbanização em bairros de baixa renda, que poderão esses benefícios serem oriundos de investimentos que vêm desse Fundo Estadual de Habitação. É claro, ficarei muito grato se pudermos ter créditos suplementares, novos aportes financeiros do governo do Estado na área de infraestrutura, e também é importante citar que nossos técnicos estão redigindo, ou já redigiram e já enviaram para o governo federal propostas de pedidos de recursos. A gente tem um pacto federativo, até conversei com o nosso presidente Cossenza do CREA agora mais cedo. Nosso pacto federativo, ele é concentrado, né, concentra os recursos dos nossos impostos na União. O Rio de Janeiro é o segundo estado que mais paga impostos, mas não é o segundo estado que mais recebe investimentos federais. Portanto, nós estamos pleiteando, por exemplo, 300 milhões de reais para habitação popular em 4 grandes blocos de construção, que seriam Manguinhos, Jacarezinho, Complexo do Alemão e a região serrana. São ainda unidades que têm que ser construídas, oriundas de remoções que foram feitas em época de calamidade, e essas pessoas recebendo essa sua unidade, tendo a dignidade de ter o seu teto finalmente concedido, por outro lado, elas vão estar deixando de onerar os cofres públicos no aluguel social. Essas pessoas recebem hoje R$400 por mês. O Estado gasta R$2,5 milhões de reais por mês com aluguel social. O governo federal, fazendo esse aporte que está sendo pleiteado, nós vamos poder não só dar a dignidade a essas pessoas, mas também cortar esse custo de 30 milhões anuais que nós temos com o aluguel social. Portanto, todo esse panorama mostra que nós estamos contando, obviamente, com não perder esses royalties. Mas caso isso aconteça, nós também temos soluções feitas em casa, digamos assim, e contando com a compreensão e com a ajuda dos recursos federais, que são de impostos pagos pela própria população fluminense, em grande parte, para poder realizar no ano de 2021 e 2022. Perfeito. Pegando esse gancho também da habitação popular, né? O enorme déficit habitacional e a falta de urbanização em áreas carentes são 2 problemas gravíssimos do estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Como a CEINFRA tem abordado estas questões, o senhor já falou, né, parcialmente, e quais os próximos passos nestes 2 anos de gestão? Com relação à habitação e à urbanização, é muito importante para mim e para a Secretaria debater esses assuntos, porque são as funções básicas da nossa Secretaria. A Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado, ela tem uma característica diferente de outras secretarias, porque nós temos atividades meio. Por exemplo, se a Secretaria de Saúde quer construir um hospital, ela vai repassar para nós o recurso, nós vamos construir o hospital e entregar a chave para a Secretaria de Saúde gerir. Na educação, com uma escola, a mesma coisa. No desenvolvimento social, com um restaurante cidadão, a mesma coisa. Portanto, nós temos onde somos atividade meio e construímos com recursos de outros setores que são repassados a nós para a realização da obra. Mas na urbanização e na habitação é a nossa função básica, nossa função precípua. O recurso é nosso, o planejamento da política pública é nosso, nós executamos a obra para a população. Nós não estamos construindo equipamentos públicos, nós estamos construindo a casa que será dada a um cidadão, nós estamos construindo a urbanização que vai fazer a pessoa sair de casa e não pisar na lama. Então, são espaços públicos, não são equipamentos públicos pedidos por outras secretarias. Esses espaços públicos, como você muito bem colocou, são fundamentais para dar dignidade e ainda mais num estado que tem essa carência, esse déficit habitacional e essa falta de infraestrutura nos bairros. Nós temos projetado para o ano que vem investimentos em habitação, como eu disse, na ordem de 100 milhões de reais em diversas cidades do interior do estado. Posso citar aqui algumas como desde Quissamã na região norte, Macuco na centro-norte, Natividade no noroeste, Resende no sul fluminense, Mangaratiba na Costa Verde e também na região metropolitana, claro. Nós temos obras já em andamento hoje em Laje do Muriaé, Barra do Piraí, Porto Real, Engenheiro Paulo de Fronten,
Queimados, Itaboraí, tudo isso levando em consideração habitação e urbanização. Temos projetos de urbanização para outras cidades, inclusive em parceria com a UFRJ, nós fizemos um convênio com o ProURB, que é o programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, e os alunos e os professores do mestrado de urbanismo estão nos ajudando a definir um planejamento estratégico para cada município que vai receber uma intervenção nossa de urbanização, para que essa intervenção não seja um ponto fora da curva. Exista um planejamento alinhavado da cidade, nosso, da academia com seus especialistas, e aquela obra que a gente vai fazer seja um ponto fomentador de um desenvolvimento maior, de um projeto maior que leve em conta outras obras, onde as prefeituras possam pleitear junto ao governo federal, junto a outras secretarias do governo do estado, ou até com recursos próprios da prefeitura, realizar as outras intervenções, mas que a nossa intervenção seja uma fomentadora de um benefício maior para aquela cidade. Portanto, compreendemos e concordamos que a habitação e urbanização precisam de investimento no Rio de Janeiro. Admitimos que hoje o caixa do Estado não permite, às vezes, investimentos bilionários, mas graças a Deus tivemos uma gestão financeira que ainda nos permite alguns milhões de investimento, e as nossas áreas principais da Secretaria de Infraestrutura do Estado são exatamente essas que você colocou. Então, vou citar um outro assunto que o senhor até já mencionou aqui. Depois de tantos anos parada, qual a perspectiva de finalização e entrega das obras do novo Museu da Imagem e do Som na Praia de Copacabana, ainda nessa gestão? Quando virei secretário, em novembro do ano passado, tanto é que estou completando aí um pouco mais de um ano, a principal demanda, né, que o governador na época nos apresentou foi de que nós conseguíssemos destravar a obra do Museu da Imagem e do Som. É uma obra que tem um potencial turístico, cultural, econômico para a cidade do Rio, para o estado todo, na Praia de Copacabana, de frente para o mar, um equipamento que tem previsto ali dentro não apenas todo o acervo museográfico de grande parte da arte, da cultura, da TV, do audiovisual brasileiros. O acervo de Carmen Miranda vai estar lá, o acervo do Chorinho, o estilo musical, vai estar lá, mas também um equipamento que tem previsto no seu projeto, estão em construção, né? Uma boate, né? Uma casa de show, um restaurante, um bistrô e na cobertura um cinema ao ar livre de frente para a Praia de Copacabana. Então é um equipamento importante para o Estado e que vinha sendo financiado não só pelo Estado do Rio de Janeiro, mas também por parte do investimento de um empréstimo concedido antes do Rio de Janeiro entrar no regime de recuperação fiscal, que proíbe novos empréstimos, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. O edital de licitação, as obras estavam paralisadas, nós encontramos as obras paralisadas, o edital de licitação tinha alguns pontos entendidos como problemáticos pelo Tribunal de Contas do Estado, e a primeira coisa que eu fiz como secretário, foi a primeira vitória que nós obtivemos, foi exatamente com o nosso corpo técnico corrigir todos os problemas do edital e aprovar por unanimidade no plenário do Tribunal de Contas a retomada das obras do Museu da Imagem e do Som. A licitação ficou pronta, aprovada para ser publicada. Foi publicada no Diário Oficial do Estado e no Diário Oficial da União, e as empresas começaram a fazer visitas técnicas. O que ocorreu foi que as empresas começaram a alegar que com a pandemia do coronavírus não poderiam dar continuidade às visitas técnicas, não poderiam às vezes obter certas certidões que são necessárias para participar do processo de licitação e que, portanto, o processo licitatório não seria justo, neutro, porque algumas acabariam tendo documentos que as outras não conseguiram tirar, porque o atendimento ao público foi fechado em certos órgãos públicos por conta da pandemia e tudo mais. Então isso foi paralisado por conta desse período que nós estamos vivendo, mas a nossa expectativa é a retomada das obras do MIS em 2021. Estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista, então eu já vou fazer aqui as perguntas finais e vou pedir para o senhor também aproveitar e se despedir. Perfeito. Diante de um cenário de incertezas por conta da pandemia, que cenário se desenha para 2021 na área da infraestrutura e obras do Estado do Rio de Janeiro? Aproveitando, queria saber se os profissionais aqui do Sistema Confea-CREA podem ter esperanças, né, de um ano com mais empregabilidade em 2021. Olha, com relação à questão do cenário da pandemia, o nosso ICMS, ele não
se reduziu tanto quanto se esperava. A arrecadação do Estado em 2020, claro que sofreu impactos da pandemia, mas os impactos foram mais suaves do que se imaginava, muito pela competência da gestão do governo. Esse ano de 2021, nós esperamos que, tanto por conta da expectativa de uma vacina, mas também por conta de como o mercado e o governo souberam se reinventar, que as coisas continuem fluindo e nós consigamos trabalhar normalmente. Agora, todas as empresas que forem contratadas para fazer obras em nome da nossa secretaria, após vencer uma licitação, serão obrigadas, corretamente, devidamente, a seguir todos os mecanismos de proteção, de higienização e tudo mais. Se por acaso algum município tiver algum tipo de agravamento do cenário da pandemia e decidir que as obras lá naquela cidade devem ser paralisadas, que é uma decisão da prefeitura, nós iremos respeitar, as obras serão suspensas e retomarão quando o cenário possibilitar. Então, assim, esses impactos, sim, a pandemia pode ter. Nós aprendemos, de certa forma, a lidar com esse cenário, exigimos das empresas também a sua adaptação e as obras hoje estão em andamento. Tanto as obras habitacionais, quanto obras importantes de contenções de encosta, ocorrendo na região serrana. Aproveito para citar que nós colocamos para andar diversas obras de contenção de encosta na região serrana, principalmente em Teresópolis e Nova Friburgo, que eram demandas desde a calamidade de 2011. E nós agora conseguimos colocar essas obras para andar, mesmo com as turbulências que a pandemia causou. Então, entendemos que as obras vão caminhar. Com relação às dificuldades financeiras, já citei aqui que, embora o orçamento não seja gigantesco, temos orçamento que garante que uma quantidade significativa de obras seja realizada, o que naturalmente irá gerar mais empregos, mais vagas para os engenheiros, para todos aqueles que são associados ao CREA, ao CONFEA, porque na medida em que nós começamos a construir 100 casas populares, por exemplo, em Natividade, nós começamos a construir 20 casas populares em Engenheiro Paulo de Fontaine, 50 em Macuco, mais tantas em Quissamã, mais tantas em Resende, mais tantas na região metropolitana. Nesse momento temos em Queimados em andamento, urbanizações feitas no norte, em Itaboraí. Tudo isso são empresas de engenharia que vão estar contratando mão de obra local, normalmente, e isso vai gerar empregabilidade. E eu encerro dizendo que, para além da empregabilidade, eu respeito, nessas empresas privadas que contratam engenheiros, eu respeito muitíssimo a engenharia pública. Nós temos hoje vinculado à nossa secretaria o Instituto de Engenharia e Arquitetura Estadual. E ali estão os engenheiros, arquitetos, agrônomos, geólogos, concursados do governo do estado, concentrados nesse órgão, e esse órgão cede profissionais para nós, da secretaria, cede profissionais para a companhia de habitação, cede profissionais para a empresa de obras públicas, a EMOP, e até cede profissionais para outras secretarias, quando tem demandas de engenharia e de arquitetura. Esses profissionais tiveram durante todo o período da pandemia, os seus direitos respeitados, a sua proteção respeitada. Aqueles que são do grupo de risco tiveram todos os seus direitos garantidos. Todos os pedidos que nos foram feitos pelo presidente do Instituto, que durante um período foi o Manolo Salazar, e agora volta a ser o Guilherme Fonseca. Durante todo o período desses dois presidentes, que foram os dois que eu tive durante a minha gestão, o que eles trataram comigo, que era para fortalecer o Instituto, que era para possibilitar que o Instituto tivesse novos projetos, ou para proteger e respeitar a mão de obra da engenharia e da arquitetura públicas, nós fizemos. E as categorias, quando nós temos eventos, debates, simpósios, que nesse momento estão sendo virtuais, reconhecem esse trabalho da Secretaria. Portanto, além de uma preocupação com a empregabilidade dos engenheiros durante o próximo ano, nós também temos uma preocupação com a condição de trabalho, com respeito aos engenheiros do setor público que são vinculados à nossa Secretaria. Eu entendo que o servidor público, que muitas vezes é visto como custo, na verdade ele é um capital, ele é um patrimônio que a nossa secretaria tem. Foram eles que durante a pandemia arregaçaram as mangas, colocaram a mão na massa e nos ajudaram a manter as obras caminhando. Então, assim, agradeço muito ao CREA a oportunidade, agradeço a você pela atenção, agradeço a quem está assistindo pelo interesse, e todas as vezes que o presidente Cossenza, o CREA, tiver interesse em debater qualquer tipo de assunto que eu puder ser útil, eu estarei à disposição. Muito obrigada.
Recebemos hoje aqui no nosso estúdio do CREA-RJ o secretário estadual de Infraestrutura e Obras, o cientista político Bruno Casuhiro. Muito obrigada a todos pela audiência. Muito obrigada, secretário. Obrigado a vocês. Para outros assuntos de seu interesse, confira nossas redes sociais.